boa noite. Hoje vai ser a nossa primeira live. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Boim, da TZF Consultoria Analítica. A gente trabalha já faz um tempo com instrumentos, com química analítica, principalmente essa parte de análise instrumental. Então a ideia das lives é a gente poder trocar ideia, levar até vocês as informações que ajudem no dia a dia, né? Que ajudem aí no desempenho da rotina de vocês de laboratório. E nessa estrada que a gente percorre, a gente acaba se apaixonando pelo que a gente faz, né? Então a ideia nossa é levar mais informação, poder ajudar de uma certa forma. O tema da live de hoje vai ser justamente a discussão a respeito de uma enquete que a gente lançou no nosso Instagram, tá? Para a gente iniciar essa discussão, para a gente iniciar esse bate-bola, né? A gente vai falar sobre as perguntas que a gente lançou, né? Afinal de contas, o que é válido, o que não é, e a minha intenção principal é a gente começar a entender o porquê e os praquês, né? Normalmente a gente sabe para que a gente faz, mas não entende o porquê. Então vamos tentar esclarecer. Conforme vocês forem tendo dúvidas, por favor, coloca aí no chat pra gente. Vou tentar responder todas as perguntas. As que eu não conseguir, com certeza a gente vai solucionar numa segunda oportunidade. Estou muito feliz aí de ver bastante gente conhecida, né? Bastante gente que se interessou aí pelo assunto, tá? Então, na live de hoje, a gente vai falar da técnica de HPLC, né? Da cromatografia líquida. Para uns, um assunto mais tranquilo, para outros, um bicho de 7 cabeças. Então, vamos fatiar esse bicho e entender parte por parte, tá? Como eu falei, como a gente está iniciando essa live com essa temática, né? Eu vou responder as perguntas que a gente colocou inicialmente, tá bom? Aí pro pessoal, a nossa enquete no Instagram, tá? Então a primeira pergunta foi: você precisa desgaseificar a fase móvel antes de colocar seu HPLC para rodar? Recebi um monte de resposta, né? Olha, a base da técnica do HPLC exige pressão e fluxos constantes. Possíveis bolhas, microbolhas, etc, etc, provenientes da fase móvel, não é legal, né? Incrementa ruído, dá problema no nosso instrumento. Então, recomenda-se realmente que eu desgaseifique. Porém, a gente tem uma observação muito interessante. Nas capacitações que eu dou durante esses tempos todos aí, né? Durante esses anos, eu pego algumas situações que a gente chama de crenças limitantes. É necessário, né, a gente desgaseificar a fase do HPLC, porém, o método tradicional pede-se para a gente utilizar equipamentos, né, como ultrassom. Antigamente havia-se um sistema de borbulhamento com gases inertes, por exemplo, o hélio, por exemplo, o nitrogênio. Enfim, havia-se muitos modos de se desgasificar. Hoje, de uns 5 anos para cá, existe um dispositivo no próprio instrumento seu que se chama desgaseificador. Esse sistema de desgaseificador, ele é online, ok? Antigamente era mandatório fazer isso na bancada. Por quê? Porque o desgasificador ele era um item opcional. Inclusive, nos equipamentos mais antigos, se você olhar e ver um tijolo desse tamanho, um módulo bem pesado, né, que todas as tubulações passam por ele, provavelmente é um desgasificador. E antigamente isso era opcional. Atualmente as empresas cotam, né, e já produzem embutido no instrumento. Então verifique se a bomba do seu HPLC tem um desgasificador. Se ela tiver um desgasificador, aqueles 15, 30 minutos de ultrassom passa a não ser mais necessário.
ok? Espero que essa dica ajude para vocês. A segunda pergunta: eu preciso passar uma curva de calibração toda vez que eu for usar o meu equipamento? Então, toda vez que eu for usar o meu equipamento antes de fazer uma análise, eu tenho aquela curva maravilhosa com 5 pontos em mínimo triplicata e o meu equipamento ele fica 1 hora, 2 horas só fazendo curva de calibração e todo dia que eu acordo eu tenho que passar. Normalmente, quando a gente conversa sobre este ponto, a gente passa para a parte de qualidade analítica, que é um outro departamento aqui dentro da TZF que também ajuda muito a gente. A qualidade analítica ela tem que andar junto com a parte instrumental, né? Isso é o que a gente defende. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A ideia de se passar a curva de calibração no início de todo dia das análises é para a gente ter certeza e segurança do resultado que ela vai gerar, né? Se a minha análise está boa, se não está, se está sob controle o resultado, etc. Mas eu faço uma pergunta. Quanto custa hoje um HPLC convencional? Eu sei que eu tenho meus amigos aqui que estão na live e podem me corrigir depois, mas eu acredito que hoje deve estar valendo entre 300 e 400 mil reais. Pois bem, será que um equipamento de 400 mil reais vai perder a resposta dele de um dia para o outro? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Pois é, se você não tem essa resposta, se você nem garante que sim e nem garante que não, é melhor realmente a gente traçar a curva de calibração novamente, certo? Porém, existe hoje mecanismos de monitoramento da resposta do seu instrumento em cima do seu método, tá? E isso é muito importante, vocês entenderem porque é tempo e dinheiro, certo? Basicamente, você tem que garantir o monitoramento dessa resposta, certo? Se você conseguir garantir com normalmente padrões de controle, e aí depende da área, depende da aplicação que você for fazer, etc. Se você conseguir garantir, né, tiver uma avaliação ou até mesmo um acompanhamento da resposta do seu instrumento, não é necessário você refazer a sua curva de calibração todos os dias. Ok? Mas você tem que ter essa resposta. Você tem que ter uma condição de avaliação, de aprovar e de reprovar. Uma sugestão que eu dou é vocês trabalharem com uma ferramenta que a gente chama de carta controle. A carta controle vai dar essa resposta para você. E de repente, e eu disse de repente, vocês vão conseguir com certeza absoluta reduzir custo e reduzir tempo. Por quê? Preparar curva de calibração todos os dias é o tempo que a gente estaria preparando a amostra. Ok? Então, a resposta, né? A gente colocou depende e eu deixo para vocês avaliarem essas outras possibilidades e outras ferramentas para a gente abrir um pouquinho a cabeça. Porque realmente esses equipamentos nobres, né? De alto valor agregado, eles são robustos, né? A única coisa é que a gente precisa ver se ele está robusto para o nosso método. Com isso, recomendo fortemente vocês adotarem a cultura de carta controle no laboratório de vocês, nos métodos de vocês. Muito mais rápido, muito mais prático, muito mais econômico. Vamos para a terceira pergunta, né? É preciso filtrar a fase móvel para rodar o meu HPLC? Filtrar, sim. Agora existem possibilidades e situações que também fazem a gente economizar um pouco de tempo. Por exemplo, quando nós falamos de solventes orgânicos, onde nós temos procedência muito bem conhecida, marcas famosas, certificado, etc.,
O solvente orgânico, quando ele é envasado, em sua maioria, ele já vem filtrado, certo? Então, se você está trabalhando em uma análise de mistura com gradiente normalmente, e a gente separa um dos canais para a parte de solvente orgânico, né? Esse solvente orgânico normalmente vem filtrado da garrafa, sendo ele de boa procedência. Se você tem dúvida, dá uma avaliada no certificado. Normalmente eles são filtrados em membranas de 0,45 a 0,22 micras. Isso para a gente, quando a gente fala de solvente orgânico, tá? Os mais conhecidos aí para uma aplicação em fase reversa é metanol e acetonitrila, basicamente, né? Quando nós falamos da fase aquosa, onde exige-se adição de aditivos ou a parte de tampão, nesse caso, preparados com sais, ok? Seja os fosfatos tradicionais, acetatos, etc., aí sim eu recomendo a filtração. A gente recomenda a filtração. Uma dica que eu vou dar para vocês é fazer uma solução máximo concentrada que você conseguir, ok? Num volume menor e filtrar esse volume menor, certo? Filtrando esse volume menor, a sua água provavelmente já vai vir do seu purificador de água, já vai vir filtrada e a sua solução concentrada já estará filtrada. Com isso você consegue fazer a mistura e homogeneização sem grandes problemas. Tudo bem? Então, nesse é a dica que eu dou para a pergunta 3. Se for solvente orgânico, pode se preocupar. Se o seu equipamento tiver desgaseificador, é abrir a garrafa e colocar em cima do instrumento. Se for a parte de tampão e soluções envolvendo sais, filtra uma solução mais concentrada de baixo volume para a gente agilizar no preparo da fase. Ok? Legal. Quarta questão. Essa é boa. Pré-coluna vale a pena? Sim ou não? Já valeu mais, ok? Mas pré-coluna vale a pena. Ainda vale a pena. A grande questão de você utilizar pré-coluna no seu sistema é ele preservar o máximo possível a sua coluna analítica, certo? Obrigatoriamente, e é importante observar, essa pré-coluna tem que ter o mesmo recheio, o mesmo tamanho de partícula e as mesmas características da sua coluna analítica, preferencialmente, para a gente ter um balanço de fluxo, enfim, de condição de pressão, estabilidade, etc. Tá? Agora, quando que eu sei que minha pré-coluna ainda está boa ou ela já não está legal? E é esse o questionamento que a gente precisa fazer, ok? Ou seja, a partir do momento que você montou o seu sistema, um dos indicativos que nós podemos adotar é a pressão inicial. Então, você vai ter a pressão inicial da pré-coluna nova e vai ter a pressão inicial da coluna analítica, certo? Conforme você for utilizando, for passando o tempo, etc, 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 a tendência é a sua pré-coluna reter, segurar todo aquele efeito, principalmente para matrizes muito complexas, né? E a pressão dela começa a subir. Você vai ter um delta de pressão, ok? Isso varia um pouquinho, as medidas que eu vou dar vai variar um pouquinho pelo tamanho da partícula que você for utilizar ou do fabricante que você está utilizando, tá? Mas em média, para quem foi criado na unidade PSI, a gente espera uma variação de 300 a 400 PSI. Então, daquela pressão inicial que você adotou, a basal, tá? Tudo novo. Se você notar uma variação de 300 a 400 PSI, provavelmente a sua pré-coluna já está comprometida, né? E, obviamente, se é feito com material da coluna, é possível limpar a pré-coluna também. Mas nem sempre é interessante, é viável limpar. Entanto que vocês compram os cartuchinhos ou os pacotes com 3 pré-coluninhas, né? Normalmente os fornecedores oferecem dessa forma, para ter agilidade. Então a gente pode adotar
de 300 a 400 PSI de variação da pressão inicial, ou convertendo 14,6 de 20 a 30 bar, para quem trabalha com instrumentos que mede a pressão em bar, ok? Vocês vão sentir bastante a influência da pré-coluna em termos de aumentar a vida útil da coluna e as injeções possíveis, sem precisar trocar. Na área, quem trabalha muito com a parte de análise de alimentos, tá? E principalmente análise clínica, parte toxicológica, que a gente tem matriz biológica, né? Então, normalmente essas pessoas notam mais. Não quer dizer que as outras áreas não. Ambiental também, né? Mas quem trabalha com matriz biológica sente um pouquinho mais a eficácia de utilizar uma pré-coluna. A quinta pergunta que a gente fez foi: você filtra a amostra antes de injetar no HPLC com filtros? Aí demos duas opções, né? Um filtro 0,45 e um filtro 0,22. Aqui é um ponto interessante para você adotar para o fluxo da sua análise, ok? Então, o que acontece? Eu normalmente me baseio pela coluna, pelo tamanho da partícula que eu esteja utilizando, tá? Então, normalmente, se a gente utiliza colunas de 5 micras ou mais, é comum utilizarmos o filtro de 0,45, ok? Agora, se nós trabalhamos com partículas menores de 5 micras, aí eu já recomendo trabalhar com 0,22, tá? Isso é uma recomendação para as técnicas rápidas, de alta pressão, porque colunas abaixo de 5 micras eu trabalho com uma pressão mais alta. A possibilidade de passar alguma coisinha, ou entupimento, ou etc., é um pouco mais sensível do que as colunas de micragem maior, tá? Esse é um ponto. Só que assim, independente do 0,22, 0,45, gente, o que mais a gente pede, né, na hora que nós vamos fazer os pacotes de desenvolvimento, é o material. O material do filtro é fundamental. Se você é um laboratório que trabalha com uma diversidade de amostras, de fluxos de preparo, etc, 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 e a gente nunca vai saber se o extrato final vai vir aquoso, vai vir orgânico, vai vir meio a meio, por favor, esse tipo de filtro, que é o famoso filtro seringa, a gente recomenda que se trabalhe com PTFE, que é um dos materiais mais inertes que nós temos. PTFE, ok? Qualquer material diferente disso, nós precisamos ver sempre a compatibilidade do solvente, certo? E ficamos sempre dependentes. Ah, o extrato veio de um jeito, então você usa o filtro Cortal com material tal. Ah, o extrato veio de outro jeito, usa o filtro Cortal com material tal. Para não ter esse problema, a diferença de valores hoje está muito próxima dos materiais, né? Para esses filtros seringas, eu recomendo trabalhar com material de PTFE. Tudo bem? É o material mais inerte para as aplicações de HPLC que nós temos hoje. Legal.